E se algumas das histórias mais antigas da humanidade estiverem conectadas aos chamados anjos caídos da Bíblia, civilizações como os sumérios falavam sobre seres conhecidos como Anunnakis milhares de anos antes de Cristo, enquanto textos apócrifos descreviam entidades que desceram dos céus e interferiram diretamente na humanidade. Nesse episódio, os convidados conectam mitologia, religião, arqueologia e teorias antigas que até hoje dividem estudiosos no mundo inteiro. Agora a pergunta é: estamos falando apenas de mitos antigos ou fragmentos de algo que realmente aconteceu no passado da humanidade? O que você acha sobre os supostos deuses antigos ou os gigantes da mitologia e todos os seus segredos e conspirações, como por exemplo os Anunnakis e os Nephilins? Anunnaki, pô, isso é legal pra caramba esse assunto, né? Sei lá, parece meio pira pra mim. É pira, é uma piração legal. Assim, mesmo? Não vou querer dizer que é verdade e tal, mas não precisa ser verdade. Ele falou de Anunnaki e Nephilim. Nephilim, é. Nephilim é quando um anjo tem um filho com um ser humano, pelo menos na cultura pop é isso. Sim, mas é isso mesmo. Então, assim, na Bíblia, no Gênesis 6, diz que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Então, a Bíblia fala sobre gigantes, abertamente. Nephilim é traduzido como gigante, mas em hebraico vem de nafal, que é cair, parecido com o inglês, né, to fall. Então, Nephilim significa os caídos, que são uma classe de anjos que caíram, né? Pelo menos segundo o livro de Enoque, explica um pouco melhor. Não é um livro canônico, mas dá para entender. Então, os Onde que os caras acharam o livro de Enoque? É um dos do Mar Morto? Não, o livro de Enoque é um livro apócrifo, foi escrito naquela época do intervalo do Antigo para o Novo Testamento, que é mais da cultura grega, né? Tá. Não é um livro que era tão escondido assim, não. Era meio popular. Quem era Enoque? Enoque foi um cara da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então ele acredita que ele foi arrebatado, né? Foi levado aos céus. Não morreu. Enoque é uma das figuras mais misteriosas da tradição bíblica. Segundo o relato do Gênesis, ele andou com Deus e depois desapareceu, porque Deus o tomou para si, algo extremamente raro nas Escrituras. Já o livro de Enoque, considerado um texto apócrifo por grande parte do cristianismo, expande essa história trazendo descrições detalhadas sobre anjos caídos, gigantes e conhecimentos proibidos entregues à humanidade. E talvez seja justamente por abordar temas tão polêmicos que esse livro continua despertando tanta curiosidade até hoje. Foi na terminologia. Ele e Jesus, então, né? Que foram pro céu sem morrer. Jesus... Quer dizer, Jesus, na prática, ele morreu e ressuscitou. Ele morre e ressuscita depois fica 40 dias, depois vai embora. Outro que subiu, a Bíblia fala explicitamente, é o Elias, né? Elias, a carruagem passou, veio redemoinho e levou ele. Elias é o que fez o sol parar? Não, esse é Josué. Josué que falou. O Elias fez outros milagres. Assim, né? Outros milagres. Elias fazia cair fogo do céu em cima dos caras. É tipo o Senhor dos Anéis, o nível do... Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, né? Caralho. Essa parte da história de primeiro livro de Reis é... Minha mãe escutava muito tem uma história engraçada do Elias. Uns louvores, cara. Mais antiga pra Escorinho. Cacete, cara. Que te contavam as histórias assim. Contava a história do Elias orou. E fez o fogo cair. Fez o fogo cair. Essa parte do fogo aí que a galera canta é quando ele fez um desafio com os sacerdotes de Baal, né? Que aí eles fizeram um altar e eles falaram, vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é Jeová. Aí ele falou, vai, ora aí, se o Deus de vocês jogar fogo do céu e consumir o sacrifício, aí beleza, Baal é Deus. Só que aí ele derrubou o Wi-Fi dos caras lá e não conseguiram chamar, não vinha nada. Aí ficaram o dia inteiro lá. Dele rolou. Que ele hackeou o sistema lá dos caras, né? Mas tu tava falando do livro de Enoque. Então, os Nephilim. Vamos falar dos Nephilim. Nephilim tem na Bíblia. É porque o livro de Enoque não tá na Bíblia, a galera fala, isso é livro apócrifo, não é canônico. Mas isso tá na Bíblia, e a Bíblia fala sobre vários gigantes, não só os Nephilim, que foram antes do dilúvio, mas a Bíblia fala sobre um gigante chamado Anak, né, que deu origem aos Anakim, que são... E aí, para quem gosta de cultura nerd, né? Anakin Skywalker, obviamente, tem a ver com isso aí. Então, ele teve 3 filhos, que eram 3 gigantes, Talmai, Cesai e Aimã, que os caras falam que a gente parecia gafanhoto perto deles, então devia ser uns caras grandes mesmo. Tem o Og, que era o rei de uma cidade chamada Bazan, que a Bíblia diz que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Às vezes o cara tinha 1 metro, né? Mas a cama tinha 4 metros, eu não sei, né? Mas...
Ele só quer Ele dormir só bem gostava confortável. da cama King, né? Pô, isso. King, Og, rei de Bazã, né? Mas a Bíblia diz que o cara era gigante. Tem o mais famoso de todos, que é o Golias, que lutou com Davi, só que esse não era tão gigantesco. A Bíblia fala a altura dele. Você transpondo de côvado para metro, ele tinha uns 2,40 m. É grande pra caramba, mas não é, pô, o cara é o tamanho da árvore, né? Então, a Bíblia fala muito sobre isso. E segundo essas teorias bem mirabolantes, foram os anjos caídos que fizeram uma espécie de engenharia genética, né? O anjo não chegou aqui e engravidou a mulher. O que dizem é que nos rituais de fertilização, que eram comuns no mundo antigo, esses seres espirituais apareciam em forma feminina, sugavam o espermatozoide, depois ele voltava numa forma masculina e inseminava a mulher. Ele não tinha órgão reprodutor e nem inventou nada, ele trabalhando em cima de material humano, né? Isso entra um pouco naquelas lendas que falam sobre súcubos e íncubos, né? E isso está falando um pouco, você está falando ainda do livro de Enoque. É lá que está esse tipo de... O livro de Enoque não explica com esse detalhe. No livro de Enoque fala que havia 200 anjos chamados de vigilantes, né? The Watchers em inglês. Em hebraico não tem muito isso na Bíblia, né? A Bíblia chama Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. E esses 200 anjos que tinham a missão de proteger a terra, eles descem, eles são seduzidos pelas mulheres ali, então eles descem na terra e conseguem engravidar essas mulheres. O livro de Enoque não vai explicar tecnicamente como eles fizeram isso. E aí dessa relação nascem os gigantes que eram sempre do mal. Isso é estranho, né? O gigante era sempre contra o povo de Deus e tal. Segundo o livro de Enoque, os chamados vigilantes seriam anjos que desceram à terra e passaram a se relacionar com mulheres humanas. O texto afirma que dessa união nasceram os gigantes conhecidos como nefilins, seres descritos como extremamente poderosos e violentos. Além disso, os vigilantes também teriam ensinado conhecimentos proibidos à humanidade, como armas, astrologia e práticas ocultas. E talvez seja justamente por misturar espiritualidade, hibridização e conhecimento proibido que esse livro continua sendo um dos textos mais polêmicos da antiguidade. Então parece que era uma estratégia diabólica para tentar dominar a Terra, né? Como se os anjos caídos falassem, a Terra agora é nossa, vai destruir o povo de Deus. Usando essa estratégia de força descomunal, tamanho gigantesco, né? Mas quem é cristão sabe que na Bíblia fala sobre gigante, né? Então gigante é algo que tá ali na Bíblia, né? E tem algumas histórias que o Museu Smithsonian tinha, uns fêmures gigantes, mas eles tiraram porque atrapalhava a teoria da evolução, que não fazia sentido ter um gigante. Então tem alguns paleontólogos aí que dizem que existem registros fósseis disso. Eu não sei exatamente, mas... Mas é sempre interessante. É interessante né? pra caramba essa história. E isso tem a ver com... o início das religiões era a busca por fertilidade, né? Então o cara pedia pros deuses o quê? Que a minha colheita seja fértil, né? Então, o rito mais simples que eles faziam disso no mundo antigo, o cara pegava a esposa e tinha relação com ela ali no terreno e falava, Deus, Baal abençoa aí a colheita e assim como eu e minha mulher somos férteis, que a gente tenha muitos filhos para cuidar da fazenda, que a terra também produz e tal. Mas aí no nível mais requintado, que na Grécia eles chamavam de rito de Eleusis, ou mistério de Eleusis, aí gera esse negócio um pouco mais elaborado de aparece uma entidade feminina, suga o espermatozoide do cara, e aí insemina, é uma parada meio de engenharia genética. Né? Mas isso daí faz um tanto mais de sentido porque, bom, um anjo fecundar um ser humano não devia ser possível. É uma parada meio estranha, meio sem sentido, né? Porque, vamos lá, um anjo não é um ser humano, né? Não. Então como é que eles podem ter filho? É que nem... Ainda mais engravidar, imagina o anjo amamentando, a criança fazendo pré-natal, é meio estranho, né? Fica meio, né? Meio teste do pezinho no neném. neném. E os Anunnaki é ET, e aí já é papo de ET, né? Então, mistura um pouco, né? Porque seriam você pode... os deuses astronautas, Daniel? Pode ser também, né? Eric von Däniken, né? O livro era os deuses astronautas. Eu sou eu me digo que eu sou um ufólogo cristão, né? Eu me amarro nesse assunto. Falo com muito cuidado também, que é xaropagem geral, né? Pra falar que isso é... Então vamos pirar um pouquinho aqui, Dá pra pirar à vontade, eu não tenho medo nenhum. Isso, assim. Mas eu aviso, atenção, alerta, estamos pirando agora. Isso, assim, não é mais um pastor. Não vou te obrigar a acreditar no que eu tô dizendo. Pois é, mas como é que tu caiu nessa... Por que te interessa? Batalha espiritual. Por causa da batalha espiritual.
Porque essa fabricação dos gigantes seria uma primeira estratégia de Lúcifer para tentar dominar a Terra. E não só dominar a Terra criando soldados gigantes, mas também tentando depois replicar o que Deus fez com Jesus, né? Porque para Deus conseguir se transpor para dentro de um corpo humano, ele teve que criar um corpo humano geneticamente modificado. Porque Maria não foi engravidada por José, foi um nascimento virginal, né? O Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu ali. Então Deus colocou um corpo ali especial, capaz de receber o Espírito de Deus, né? E dentro da teoria do advento do anticristo, ele vai ser fabricado de forma semelhante. Olha que interessante. É o rito de magia sexual, ou rito de fertilização. Então ele... Mas o anticristo, esse anticristo está falando aí, Sim. Que seria concebido desse jeito aí. Sim. Não é o mesmo anticristo que a gente está aqui pirando que seria o Trump. Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Que esses rituais existem. Agora, se o anjo, se o demônio insemina, eu não sei, mas que os cara praticam isso, eles praticam. Tá. Tem gente que acredita nisso. Você tá falando dessa sociedade secreta, tipo o sim. Código da Vinci. Sim, exatamente. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a Ordem dos 9 Homens Desconhecidos. A chamada Ordem dos 9 Homens Desconhecidos é uma das lendas mais misteriosas envolvendo sociedades secretas da antiguidade. Segundo a história, o imperador indiano Ashoka teria criado um grupo secreto de 9 sábios responsáveis por proteger conhecimentos considerados perigosos para a humanidade. Esses conhecimentos envolveriam áreas como guerra psicológica, biologia, energia, manipulação social e até tecnologias avançadas. E o mais curioso é que, até hoje, existem pessoas que acreditam que essa suposta ordem ainda atua silenciosamente nos bastidores do mundo moderno. E caralho, essa aqui é a se ordem. eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado que neles? ele deu mole, né? Aí eu conheci. Não? É porque alguém tava lá dentro. Talvez sejam 11. Soltou o bizu. Talvez sejam 11. E, porra, ainda bem que só descobriram o 9, mano. Tem que ser 9 porque a numerologia é muito forte pra eles, né? Por quê? 9 é um 6 de cabeça pra baixo? Não, porque 9 é um número... os números... Primeiro a gente tem que entender que para eles o número é muito importante por causa da numerologia. Por que no caso do 9? O 9 é um número que é chamado número do egoísmo. Ou da vaidade, ou do orgulho. Tipo, eu sou o cara. Porque todos os múltiplos de 9, se você soma os números, vai dar 9. Né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, né? 3 vezes 9, 27, 7 mais 2 é 9, e assim sucessivamente, né? 9 vezes 9 é 81. Daí pros caras é importante que seja 9. Tem essa força no mundo espiritual. O 11 também. Aí, os caras entendem de tarô, ele vai entender um pouco disso, ou de Kabbalah, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali, cada arcano tem um símbolo e tal. Então, eles operam em cima dessa lógica da simbologia do número, da força espiritual do número para trazer algo à realidade. Kabbalah é uma vertente mística da cultura judaica. É misticismo judaico. Mas tem vários níveis, várias interpretações, né? Mas a Kabbalah é considerada um sacramento também? Tipo, sacramento? No sentido de, peraí... uma iniciação ali? Alguma coisa assim. Um rito de passagem? Tipo, as pessoas passam por um cara que... Depende da interpretação. Tem uma linha judaica que o cara só pode estudar Kabbalah a partir de 40 anos de idade, tem que ter filho e tal, aí ele tem uma iniciação na Kabbalah. Tá. Mas a Kabbalah tem várias interpretações, né? Você pode usar aquilo ali para tentar entender Deus melhor, tentar se entender melhor, para tentar criar um business, ou então para... ser coach. Também, total. Para conseguir dominar a mente das pessoas, eles usam para isso. Se você consegue... O cristianismo não tem uma vertente mística como a Kabbalah tem? A Kabbalah, ou Kabbalah, é uma tradição mística ligada ao judaísmo, que busca interpretar significados ocultos das escrituras e da criação do universo. Seus estudos envolvem símbolos, números, níveis espirituais e conceitos como a chamada Árvore da Vida, que representaria diferentes dimensões da existência e da consciência humana. O mais curioso é que, ao longo dos séculos, a Kabbalah influenciou não apenas movimentos religiosos, mas também correntes filosóficas, esotéricas e até sociedades secretas.
E talvez seja justamente essa mistura entre espiritualidade e conhecimento oculto que mantém a Cabala cercada de tanto mistério até hoje. Não sei, com certeza tem. Se você pensar de certa forma, a maçonaria foi criada por certos graus, foram criados por cristãos, né? A Rosa Cruz também. Tanto que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela remonta ao Egito. Mas se você pensa você tem o Christian Rosenkreuz, né, que é o fundador, mas ela tem alguns desenhos que você vê que é a rosa e a cruz em cima. Então é o misticismo, poderia ser visto como misticismo cristão. Porque mas a rosa... o cristão olha para isso daí e identifica que aquilo ali de fato comunica com ele, que é cristão também? Porque, ó, em geral... A maioria dos cristãos tem medo, aversão a isso, porque ele considera pecado fazer diabo. Aquilo. Considera como se fosse magia, né? Uhum. Então seria algo proibido dentro do que você vê na Bíblia lá em Deuteronômio 18 e tal, diz para você não fazer adivinhações, né, magias e tal. É claro que muitos maçons e Rosa Cruz se consideram cristãos e eu não vejo nenhuma dicotomia com isso. Tem vários pastores maçons. Mas há um problema na Bíblia, né, com relação a isso, porque tem algumas práticas ali, ainda que elas sejam secretas, mas pelo que alguns livros e ex-membros falaram, você fala, poxa, cara, isso aí não tem como o cristão fazer, né? Meio anacrônico, né? É igual tu torcer pro Corinthians e pro São Paulo ao mesmo tempo. Você fala, poxa, escolhe um pra você torcer aí. Né? Entendo. Mas tu estudou, por exemplo, tu falou aí, o cara que manja de tarô, o cara que manja de cabala, sei. o cara sabe qual é do 9, que não sei o quê. Então tu foi olhar essa parada. Foi, com certeza. Minha família, a parte da minha mãe, é tudo maçom e Rosa Cruz. Pô. Então eu tenho esse DNAzinho dessa curiosidade pelo oculto, né? Tu não foi Demolei, não? Não fui, não. Ninguém me chamou. Nem Lauto, nem nada. Desordem paramaçônica. Entendi. Demolei a maçonaria antes de 18 anos, né? Eu vi garotão. Juvenil. Garotão. Porque a maçonaria só pode entrar com 18 para si. Eu lembro no quartel, inclusive, tinha um moleque que ele falava que ele era Demolei, que não sei o quê, e eu ficava olhando aquela porra assim, sem querer, sem entender muito qual era do bagulho. É a moral da história. Porque pra mim, assim, qual que era o bagulho do maçom? Pra mim. Sim. Eu via os caras falando disso daí como uma galera que se ajudava. Sim, também. Tá Fraternidade. Então, por exemplo, o maluco dá 3 pontinhos na assinatura. Aí vou dar uma moral. O outro ali. maluco lá, esse daqui vamos é dos nossos. Vamos dar uma força aí. Toma aqui uma força aí. E eu achava maneiro essa porra. Mas aí eu escutava esse princípio é interessante. Escutava as outras histórias dos caras que grau tanto lá que o maluco andava com a capa do Drácula e dormia dentro do caixão. Tá ligado? Eu ouvi isso pra caralho. Eu já não então sei. Tem outras ordens vampíricas que o cara fazem isso, né? Na maçonaria eu não sei. Ordens vampíricas. Vampiras. Eclésia agnóstica, os caras fazem isso. Calma aí, então tu não tá de sacanagem. Existe. Ordens vampíricas. Existe, pô, lógico. Os caras só vivem de noite. Quiser, o cara virar lobisomem, tem tudo ali. Não sei se ele vira, mas eles dizem que vira, né? Aí tem que cruzar o abismo, né? Cruzar o abismo são os últimos 3 níveis lá da árvore da vida da Kabbalah, né? O abismo é o número 11, pô. Por isso que o 11 é um número importante também. E isso daí leva uma vida pra tu entender essa porra, imagina. É um estudo... Dá pra ficar a vida inteira estudando e... Às vezes o cara fica a vida inteira estudando e não entende, né? Porque não chegou no grau. Eu não cheguei, que eu nunca fui iniciado em nenhuma ordem dessa. Eu estudo os caras que saíram de lá e falaram alguma coisa. Os caras trocam ideia contigo sobre como é lá. Não, os livros, né? Os livros. Entendi. Tem um cara chamado William Schnoebelen, ele já foi dessas ordens, ele conta. Tem o Leo Zagami, que é um italiano. E por que te interessa isso? Por causa da batalha espiritual. Pra eu entender como é que o mundo espiritual se movimenta e eu transitar ali dentro e entender a estrutura de controle do mundo também, porque o mundo é governado por grupos secretos, né? Assim, quando você percebe que, por exemplo, com o filme O Bom Pastor, que é dirigido pelo Robert De Niro, filme com a Angelina Jolie novinha, Matt Damon novinho, ele conta a história da criação da CIA. E a CIA foi criada dentro da Universidade de Yale, dentro da sociedade secreta lá, Skull and Bones, né? Então o negócio surge do misticismo. A Central Intelligence Agency foi criada oficialmente em 1947, durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de centralizar operações de inteligência dos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Mas ao longo dos anos, surgiram várias teorias ligando membros da agência a sociedades secretas, universidades de elite e grupos extremamente influentes nos bastidores do poder.
Algumas dessas teorias mencionam organizações como Skull and Bones, ligada à Universidade Yale, onde vários políticos e figuras importantes americanas estudaram. Porém, até hoje não existe prova oficial de que a CIA tenha sido criada dentro de uma sociedade secreta, embora o mistério em torno da agência continue alimentando especulações no mundo inteiro. Então, as organizações de inteligência, as agências de espionagem, muitas delas têm esse vínculo com o misticismo, com o ocultismo. Até a história do 007, né? Porque o 007 vem de um cara chamado John Dee. Esse cara era o espião da Rainha Elizabeth I. E aí ele era um místico, né? Ele desenvolveu uma linha da magia chamada magia enoquiana, né? Que é bem rebuscada e tal. E ele espionava a Europa inteira para ela e assinava, em vez de assinar John Dee, ele assinava 007. E aí depois o Alexander Fleming, né? Ele era agente do MI6, né? Que era tipo a CIA da Inglaterra. E ele usa essa ideia, né? Para fazer o James Bond, né? Quando conectamos todos os pontos desse episódio, percebemos que o tema dos Anunnakis e dos anjos caídos vai muito além de simples teorias. Diferentes civilizações antigas descrevem seres vindos dos céus, trazendo conhecimento e transformação para a humanidade. Ao mesmo tempo, textos como o livro de Enoque continuam alimentando debates sobre anjos caídos, gigantes e possíveis interferências espirituais no passado humano. E talvez seja justamente essa mistura entre religião, arqueologia e mistério que mantém esse assunto tão fascinante até hoje. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0